Da Câmara Municipal de Vereadores em 26 de julho de 2021. Saúdo a todos os vereadores, aos servidores da casa, pessoas que nos acompanham tanto de forma presencial como na forma virtual, através da plataforma do Facebook da Câmara Municipal de Vereadores. E, desde já, passamos à leitura da ata da sessão 23, realizada em 19/7/2021, a qual será lida pelo secretário. Ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 19 de julho de 2021. Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudiomiro Koproski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Haas, Ana Paula Girardi, Dilson Cassol, Cláudio Dilda e Gilmar Luiz Lovisão. Ausente o vereador Agenor Minosso, por motivo de saúde. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Ata em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos, então, ao expediente do Poder Executivo, projetos que estavam nas comissões. Projeto de Lei número 065/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Secretaria de Saúde, no valor de R$ 435.457,11, oriundo do cancelamento de restos a pagar de 2020. O projeto já passou pelas comissões, faremos a leitura. Projeto de Lei número 65/2021, de 15 de julho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Alcione Graciotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 435.457,11, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Saúde, manutenção, assistência médica odontológica, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 435.457,11. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar, superávit financeiro do recurso 40, de igual importância. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Não havendo nenhum vereador inscrito, em votação. Aprovado. Aprovado. Projeto de Lei número 066/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Secretaria de Educação, no valor de R$ 77.927,05, oriundo do cancelamento de restos a pagar de 2020. Projeto veio das comissões, faremos a leitura. Projeto de Lei número 66/2021, de 15 de julho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Alcione Graciotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 77.927,05, dando a seguinte redação: Secretaria Municipal de Educação, Educação Geral, Manutenção Merendas aos Educandos, Educação Especial, Material de Consumo, R$ 1.700. Secretaria Municipal de Educação, Educação Geral, Manutenção Merenda aos Educandos, Ensino Médio, Material de Consumo, R$ 1.500. Secretaria Municipal de Educação, Educação Geral, Manutenção Merenda Escolar Infantil, Contrapartida, Material de Consumo, R$ 50.800. Secretaria Municipal de Educação, Educação Geral, Manutenção Merenda aos Educandos, Ensino Fundamental, Material de Consumo, R$ 23.927,05. Total, R$ 77.927,05. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar, superávit financeiro, do recurso 1002, merenda escolar, de igual importância. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Executivo novos. Ofício Gabinete número 186/2021 apresenta veto total ao projeto de lei número 20/2021 do Legislativo, que institui o Programa Municipal Árvores Nobres, Gestos Nobres e Futuro Enobrecido. Como nós estamos recebendo esse veto, incluso na ordem do dia hoje, eu encaminho para análise das 3 comissões. Projeto de lei número 070/2021 altera o artigo 1º da lei número 4.871, de 21 de agosto de 2002, que aprovou o loteamento residencial Munaro para adequar a área total e as dimensões das quadras. Questiono se algum vereador pretende baixar esse projeto. Se todos estão de acordo, então faremos a leitura e passaremos a análise. Projeto de lei número 70/2021, de 23 de julho de 2021. Altera o artigo 1º da lei número 4.871, de 21 de agosto de 2002. Alcione Graciotin na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da lei número 4.871, de 21 de agosto de 2002, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento residencial Munaro, localizado junto ao prolongamento da rua João Betim, Vila Lense, de conformidade com a ata do Conselho do Plano Diretor do município, com área total de 39.689,93 metros quadrados, matriculado sob o número 8.777 do CRI de Nova Prata, constituído de 67 lotes, áreas destinadas a espaços livres de uso público e áreas destinadas a equipamentos comunitários, 1 e 2. Artigo 2º. Ficam acrescentados os parágrafos 1º ao 4º no artigo 1º da Lei nº 4.871, de 21 de agosto de 2002, que passam a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Fica autorizada a aprovação da quadra E, com dimensão superior a 150 metros, em virtude de a mesma ser seguido da Lei nº 1592, de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 2º. Fica autorizada a aprovação da atestada inferior à prevista pelo zoneamento em que está inserido. Zoneamento 2º. Os lotes dos números 3 da quadra A e 13 da quadra B, em virtude dos mesmos terem seguido o artigo 21 da Lei nº 1592, de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 3º. Fica autorizada a aprovação de lotes que não atendam às áreas mínimas previstas pelo zoneamento em que está inserido o zoneamento 2,
os lotes de número 2, 4, 6, 7, 8 e 9 da quadra A, os lotes 4, 5, 8, 10, 11 e 17 da quadra B, os lotes 4, 6, 8 e 9, 12 e 15 da quadra C, o lote 3 da quadra D, e os lotes 5, 9, 10, 11 da quadra E. Virtude de os mesmos terem seguido o artigo 21 da Lei nº 1592, de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 4º. Fica autorizado o loteador a não executar a rede seca de esgoto cloacal, estando de acordo com a licença ambiental emitida na época e em virtude da primeira aprovação do loteamento a ser anterior à Lei nº 5.998, de 2006, que estabelece critérios e normatiza a execução do sistema de esgotamento pluvial e sanitário na implantação do loteamento residencial no município de Nova Prata. Artigo 3º. Fica fazendo parte da presente lei a matrícula do imóvel e o memorial descritivo do referido loteamento. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Senhor presidente, eu gostaria que fosse baixado esse projeto. Baixado para análise das comissões. Projeto de lei número 071 autoriza a cedência de um servidor público municipal ao Poder Judiciário Estadual. Dá outras providências. Cedência esta que já ocorre há muito tempo para servidor ocupante do cargo de auxiliar de administração com carga horária de 33 horas. Alguém pretende que seja baixado, nós encaminharemos para as comissões. Do contrário, faremos a leitura. Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 71/2021, de 23 de julho de 2021. Autoriza a cedência de um servidor público municipal ao Poder Judiciário Estadual, dá outras providências. Alcione Grassotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Nova Prata autorizado a ceder um servidor público municipal ao Poder Judiciário Estadual, comarca de Nova Prata, para desempenho das funções de auxiliar de administração, com regime de trabalho de 33 horas semanais. Artigo 2º. A cedência que se refere ao artigo anterior é pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período, observadas as disponibilidades do município e a necessidade do Poder Judiciário. Artigo 3º. O servidor a ser cedido desempenhará as mesmas funções do seu cargo no órgão cessionário, percebendo a mesma remuneração a que se faz jus, cujo pagamento em cargos sociais e promoções ficam de acordo total de responsabilidade do órgão cedente. Parágrafo único. O Poder Judiciário deverá comunicar ao município, até no máximo de 20 dias de cada mês, a realização de serviço extraordinário executado além do fixado no artigo 1º da presente lei, para o efetivo pagamento ao servidor cedido. Artigo 4º. O setor competente do Poder Judiciário ficará obrigado, durante o período de cedência com ônus para o município, fornecer regularmente o atestado de efetividade do servidor cedido, bem como informar ao Poder Executivo eventuais ocorrências relativas à vida funcional do mesmo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo novos. Projeto de lei do vereador Cláudio Dilda declara tombadas a Avenida Borges de Medeiros e a Praça da Bandeira. Encaminho para análise das comissões, por se tratar de projeto de lei. Requerimento dos vereadores para inserir no projeto de concessão de rodovias do Estado prazo de 5 anos para a realização das obras. Leitura do requerimento. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho ofício requerimento. Os vereadores que abaixo assinam, com assento na Câmara de Vereadores de Nova Prata, Rio Grande do Sul, vem diante dessa Casa Legislativa com fulcro no artigo 61
o artigo 72, 11º do RI da Câmara Municipal de Vereadores, propor seja apreciado, aprovado e encaminhado para a Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para outras autoridades e frentes que tratam do projeto de concessão de rodovias do Estado do Rio Grande do Sul, o seguinte requerimento. A Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul. Esmo senhor secretário Leonardo Busato. Diretor Rafael da Cunha Ramos. Os vereadores que abaixo firmam assinatura vêm diante dessa autoridade em decorrência do projeto de concessões da rodovia do Estado do Rio Grande do Sul, atentos aos debates que envolvem o projeto, vêm manifestar a seguinte preocupação e requerer o que segue. Em relação ao trecho da ERS 324, em especial no perímetro urbano de Nova Prata, BR 470, quilômetros 152,87 ao quilômetro 158,96. No projeto, havia uma previsão de prazo de 5 a 7 anos para a duplicação da rodovia. Agora, verificamos que esse prazo foi ampliado, constatando que a duplicação está prevista para um prazo bem maior. Não é justo que a população usuária dessa rodovia pague 2 pedágios para se deslocarem pela ERS 324 no sentido de Passo Fundo, em especial os residentes em Nova Prata, sem que as obras sejam iniciadas no período máximo de 5 anos e sem que existam obras em Nova Prata. O fluxo na rodovia entre Nova Prata e Passo Fundo é intenso, seja para fins de saúde, universidade, transporte de cargas, turismo, etc. Nesse sentido, requer seja reapreciado esse item para que seja inserido no projeto e edital o prazo de 5 anos para a realização das obras, que possam incluir construção de trechos, trevos, passarelas, serviços aos usuários, como estacionamentos, banheiros, fraldários, água potável, áreas de descanso, telefones públicos, iluminação, sinalização indicativa, sistema de vigilância, serviço de internet, câmaras de monitoramento, ambulância, serviço de resgate e duplicação da rodovia no perímetro urbano de Nova Prata. Pede que seja apreciado o pedido com urgência. Com a palavra, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia e as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Sobre esse pedido de informação, essa moção de apoio, eu gostaria de pedir, presidente, para que inclua de que nós, pelas conversas que tivemos, não somos de acordo, pelo menos foi o que conversamos, desta concessão, se não for colocado conforme o pedido lido agora. Que continue sendo BR-470. E que se não for feito o início das obras dentro desses 7 anos, então que continue sendo BR-470. Porque assim, os projetos que já estão feitos pelo DENIT, pelo menos os 2 trevos, que é do bairro Basalto e São Peregrino, serão feitos. Porque senão nós vamos perder isso também. Então, eu gostaria, se tiver como colocar, que eu já tenho como entregar esse pedido nessa semana ainda. Conversei com o pessoal da CDL, que também não concorda com a estadualização deste trecho e outras entidades, se não for feito dentro desses 5 anos. Que continue como BR-470 com o DENIT. Porque senão as obras que estão com o projeto pronto hoje, que está tudo organizado para que seja feito uma antes do final do ano, que é do bairro Basalto, isso tudo vai ser por água abaixo. E agora, como estivemos em audiência na sexta-feira, e que o senhor presidente falou que vamos fazer uma audiência pública aqui, que eu não sei se já tem datas, que temos que ser rápido, nos unirmos rápido, porque o prazo está pouco. Então, que o presidente marque para essa semana ainda essa audiência pública, porque meu medo porque era para até o final do mês assinarem esses contratos. E depois que assinarem os contratos, não adianta nós fazer audiência pública aqui e requerer mais nada. Que eu tenho certeza que o anseio da população é de que as coisas continuem, e não que nós tenhamos que esperar mais 20 anos
para que sejam duplicadas e feitas melhorias aqui na parte urbana do nosso município. Onde que, eu não digo que tem grandes projetos pelo DENIT. O que tem de projeto hoje, que eu posso garantir, tenho conhecimento, é um trevo para o bairro Basalto e um trevo aqui para São Peregrino, que foi o pedido que a gente fez. E se nós conseguimos isso agora, num ano depois, que foi feito o outro, eu acredito que não vai demorar 20 anos para nós conseguirmos outro trevo e organizar o restante dos 6 quilômetros que faltam ser, que eu digo, melhor cuidado, que já está bem cuidado, perto do que era quando era do Estado. E todos aqui sabem e lembram o que o prefeito Volney, porque o Estado não tinha condições de fazer a pavimentação daqui até Vista Alegre, passou para o município. Pediu para que o município assumisse o Estado, passou para o município, porque o Estado não tem condições e não tem dinheiro para isso. E agora, nós vamos passar para o Estado a principal parte da nossa cidade. Se não teve condições de arrumar, de fazer uma pavimentação asfáltica simples, vai ter, vamos esperar 20 anos sem manutenção? Eu acho que a população não quer isso, né? Independente de ter tido audiência pública no passado, há 3 anos atrás, que foi feita aqui nesta casa e foi pedido essa concessão. Mas era dentro do prazo de 5 anos. Não agora, que nós temos o projeto e nós temos os papéis, sabendo que não. É para o 21º ano, conforme eu passei o mapa para vocês, no nosso grupo. Então, eu entendo e tenho certeza que vocês também entendem, que nós temos que colocar nessa moção de apoio que nós não queremos a concessão, se não for dentro dos 7 anos o início e que sejam feitas as obras aqui de Nova Prata. Obrigada. Isso é uma coisa que me deixou muito preocupada. Estivemos lá e o presidente falou que não foi colocado lá, Bento Gonçalves da Barbosa, também eles entraram num acordo nessa audiência pública e está publicado de que eles são contra passar o que é federal para o Estado. BR-470, eles não querem passar para o Estado, nem naquela parte, nem sendo feito nos primeiros 5 anos. Né, colega vereador Gilmar? E daí eles colocaram nisso, eu queria que incluísse a parte de Nova Prata, porque também o secretário da SIC Serra achou um absurdo que seja passado por Estado esses 6 quilômetros, se manifestou lá a nosso favor. E não deu, porque daí o Gilmar quer fazer uma outra audiência pública aqui e separar. Não quis colocar junto, eu queria até, fui um pouco deselegante, mas pedi a palavra e reivindiquei para que se colocasse. Enfim, vou falar com o secretário amanhã novamente, talvez ainda há tempo dele colocar junto naquele, e esperando que o nosso presidente, então, marque com urgência essa audiência pública aqui. Muito obrigado e boa noite. Palavra, vereador Dilson Cassol. Boa noite, mesa diretora, presidente, servidores da casa e a todos os colegas vereadores, plateia que aqui nos assiste e os que nos assistem de casa. Seguindo essa linha, e por exemplo, eu vejo e vi, todo mundo viu, a exemplo de pouco tempo atrás, aí, aquela enchente que deu, onde removeu todo o acostamento na subida, para todos se localizarem melhor, atrás do Britador Velho, em sentido a São Cristóvão, onde lá a chuva arrastou, varreu todo aquele acostamento. Em questão de nem 30 dias, aquela manutenção foi feita. E digo que vocês vê lá que poderia ser feita uma segunda pista da forma que eles arrumaram aquele acostamento. Então, eu percebo que se fosse realmente estadualizado este trecho, essa obra não teria acontecido. E se fosse estadual esse trecho, toda a limpeza que é feita, o acompanhamento que o DENIT está fazendo, a colocação dos sinalizadores de redução de velocidade que foi colocado também nesse trecho, ali na curva, antes da curva perigosa, na descida ali do Britador Velho, eu acredito e vocês têm a certeza que não estaria acontecendo
se esse trecho fosse estadualizado. Então, eu sou a favor que continue como trecho BR sobre os cuidados e manutenções e responsabilidades do DENIT. Essa é a minha colocação. Obrigado. Bem, eu acho importante as ponderações que foram feitas, né? Esse é um assunto que ele causa bastante preocupação, porque se esse trecho estiver na concessão com obras, até os 7 anos é uma coisa. Se não tiver, a gente entende que é uma situação diferente. Assim como eu particularmente acho um absurdo nós termos que pagar pedágio e não ter obra nenhuma, né? Então, eu só queria colocar que aqui, no momento, não está em pauta a questão de estadualização. Vou dizer por quê. Porque estadualização seria ficar com o Estado, ficar com o DAER. Isso está fora de cogitação. Isso não tem nenhuma possibilidade. Ou a rodovia permanece sob a guarda federal, ou ela é privatizada dentro do projeto de concessões. Não existe a possibilidade da rodovia permanecer para o Estado. Ou ela é, vamos chamar de privatizada, né? Ou ela é privatizada através do projeto de concessão, e aí são feitos aqueles investimentos, ou ela permanece federal. Então, uma coisa que nós temos que deixar muito claro é que não existe nenhuma possibilidade dessa rodovia vir a permanecer sob a custódia do Estado e do DAER como era antes. Essa possibilidade não existe em lugar nenhum, né? Ou ela fica federal sem concessão, ou ela entra para o projeto de concessão e ela aí faz parte do trecho Nova Prata-Passo Fundo, né? Então, a questão está, ou o DENIT continua cuidando da rodovia ao longo do não sei quanto tempo, ou a concessionária vencedora da licitação é quem vai assumir a rodovia e fazer as obras obrigatoriamente de acordo com o que está no edital. Isso não é uma opção da concessionária, né? Então, o que nós colocamos aqui, e eu disse desde o início, o que nós queremos aqui? Nós queremos que Nova Prata tenha obras. Para mim, se elas forem pelo DENIT ou por uma concessionária, para mim, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação é que não tenha obras e que essa concessão se dê a partir da ABB até Passo Fundo, e que Nova Prata, ou por uma razão ou outra, não tenha obras, e a gente que vai a Passo Fundo, nós vamos pagar 2 pedágios e as obras vão estar em Nova Bassano, em Nova Araçá, no Paraí, em Casca, em Marau, em Passo Fundo, né? Essa é a preocupação, né? Então, como nós colocamos aqui, eu acho que essa urgência, sim, ela tem que ficar no nosso radar, que seja apreciado o pedido com urgência. Esse pedido não é urgência para nós. Esse pedido é uma urgência que nós todos devemos solicitar para que eles nos digam, dentro desse projeto, existe a possibilidade de vocês revisarem isso, que aqui a gente está pedindo só para revisar, e colocar no edital a garantia dessas obras ou não? Se eles não colocarem, eu, de fato, também estou de acordo que não tem por que ficar, né, com uma concessão aí que nós vamos esperar não sei quantos anos para fazer. Embora aí eu acho que a gente vai ter que voltar o foco para o DENIT mesmo. Por quê? Porque as obras, se ficar fora do trecho, uma coisa é certa. Dessa concessão, que está previsto 72 milhões de reais para Nova Prata, é um dinheiro absurdo, né? 72 milhões.
Esse investimento não vai ser em Nova Prata. E aí, se eles responderem aqui, porque nós vamos exigir uma resposta. Se eles disserem, olha, não dá para mudar, bom, não sou eu que vou defender que tenha que ficar na concessão, podem ter certeza disso. Né? Então, que fique como está mesmo. Então, nós vamos até ponderar isso aí, sim, né? Porque o que eu lamento, né? Mas isso como cidadão, é que se eles não puderem atender, e eu até acho difícil atender, viu? Acho difícil atender. Eu lamento se esse investimento vai ser feito a partir da ABB para lá e nós vamos ficar sem obras ou vamos ter que torcer para que o DENIT realmente nos atenda daí, né? Porque daí, né, não... Porque assim, ó, claro, se não for para a concessionária e não tiver com o DENIT, nenhum de nós aqui quer que a rodovia fique para o Estado, que não tem condições nenhuma, né? Acho que isso é ponto pacífico, né? Então, o encaminhamento ele é bem simples. Nos digam se tem possibilidade de incluir no cronograma de obras esse prazo. Se tem, nós nos posicionamos de uma maneira. Se não tem, cada um se posiciona da maneira que entender mais adequada, né? Só um detalhezinho, é que na verdade aqui diz em relação ao trecho IRS 324. Então isso dá de entender que continua... Não, ali, deixa eu ver. Em relação ao trecho da IRS 324, em especial, nós podemos tirar essa IRS 324, porque daí não tem nada a ver mesmo. Não, mas isso não é uma confirmação que isso já está estadualizado? Não. Nós podemos colocar em relação ao perímetro urbano BR-470, podemos tirar esse. Não tem problema nenhum. Tá? Mas... Não, nós vamos tirar, então, fora essa parte aqui em relação ao trecho da RS 324, tiramos fora. E aí deixamos só para que eles nos digam... Meu ponto de vista, eu não concordo que seja mandado só assim, já que o senhor sabe, Gilmar, e eu sei de que nós não temos mais prazo para estar reivindicando. Para que não seja uma coisa, seja outra. Eu não sei, vocês assinaram, colegas, e se vocês concordam com isso. Ou coloca esse parágrafo a mais no projeto. Mas é que nós não que é a temos única garantia que nós vamos ter de que nós estamos mostrando a nossa vontade. Vereadora, é que nós não temos um pronunciamento da equipe da secretaria para saber o que eles vão fazer ainda. Não, nós já Nada temos. impede, por exemplo, que a vereadora faça o que já está fazendo, de fazer pedidos lá dizendo que não quer que seja feita concessão. Mas eu sozinha, vai ser é o que eu quero, saber da opinião dos colegas. Porque aqui, ou fizemos um o separado. requerimento é bem claro. Ó. Aqui não está sendo discutido a concessão. O que nós falamos na reunião das comissões é que nós concordamos com o projeto. Nós não concordamos com o cronograma de obras ser além do prazo de 5 ou 7 anos. É isso que nós estamos pedindo. E se não for assim, o que nós combinamos? Que ficamos com BR-470. Bom, mas isso que é o que eu natural, pedi né? para ser incluso nesse pedido, nessa moção de apoio. Isso é automático, né? Não, não é automático. Porque uma coisa é nós não concordar e passar o projeto. Outra coisa é nós não concordar e não estar colocado à vontade de que não esteja passado. Presidente, agregue-se isto. Tá, então nós colocamos lá um tempo embaixo lá que não sendo atendido, nós não temos
interesse em contribuir com... Na verdade, nós não podemos dizer que nós não temos interesse em contribuir, porque o pedágio nós vamos pagar igual. Mas Né? O pedágio nós vamos pagar igual. Bom, vocês entenderam que se nós não fizer o pedido aqui junto com esse, nós vamos pedir. Mas é como assim? Eu peço para o senhor, se o senhor não me der, vai ser assim e ponto. Se eu pedir o senhor não me der, eu não vou dar para o senhor, entendeu? É isso que eu estou querendo colocar no projeto, no pedido, conforme as entidades e o prefeito está colocando. Somos favoráveis, queremos, se for feita a obra, dentro do prazo dos 6 anos. Caso contrário, deixe como está. Para o DENIT. Sim, só deixa eu colocar que aqui, na verdade, nós estamos pedindo para que eles nos digam se pode ser reapreciado ou não. Mas só que nós não temos, presidente, o senhor sabe que nós não temos tempo mais para isso. Colegas estavam lá junto e sabem também que nós não temos mais tempo para estar fazendo pedido de informação. Nós teremos que ser direto a partir de agora, porque até o final do mês pode ser mudado tudo isso. Alguém mais? Não altera, dá para acrescentar. Não, colocamos um em tempo, então, Isso, no final. Isso enriquece, dá peso. Eu acho que tem que colocar um item embaixo, assim. Eu acho que tem que colocar um item. Colocamos um em tempo lá que, não sendo atendido, não haverá interesse na concessão. Tá. Porque, na verdade, o que nós queremos aqui é assim, ó. Nós queremos obras. Tá? Em votação. Nós vamos colocar depois lá um em tempo, no final, antes das assinaturas. Nós vamos colocar lá que, não havendo atendimento, Nova Prata não tem interesse. Não volta nada, ela fica como está. Não, na verdade, se eles não nos atenderam, fica como está. Não, nós estamos falando da rodovia. Tá? Aprovado. Nós vamos colocar isso em tempo, pessoal, porque para nós não tem nenhum problema, né, pelo menos para mim, de quem vai fazer as obras. Eu quero que Nova Prata seja contemplado. Agora, não há dúvida que, se eles nos atendessem nos 5 anos, seria muito bom, né? Aprovado por todos os vereadores. Moção de apoio número 07/2021, de todos os vereadores, sobre a reposição das perdas salariais dos trabalhadores da rede estadual de educação. Diz que o pessoal da educação nos trouxe um modelo de moção de apoio relativa a uma reivindicação de perdas salariais em relação ao governo do Estado. Então, é a rede estadual. Nós apenas fizemos uma adaptação, um ajuste a pedido e... Então, nós faremos a leitura. Moção de apoio número 07/2021. Moção de apoio à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, Rio Grande do Sul, através dos vereadores abaixo signatários, vem, na forma regimental, apresentar esta moção de apoio à reivindicação dos trabalhadores da rede estadual de educação por reposição das perdas inflacionárias de seus salários. Os profissionais pleiteiam o exposto amparados nas razões abaixo coadunadas. Como é público e notório, a categoria dos trabalhadores em educação amarga um intenso processo de empobrecimento sem qualquer reposição salarial
desde novembro de 2014. São quase 7 anos de congelamento, agravados pela recente perda de direitos com a aprovação de mudanças nos planos de carreira, eliminação de vantagens, redução de adicionais e alterações na Previdência. Por mais de 60 meses, os profissionais de educação receberam salários atrasados e parcelados, desprovidos do direito de conhecer o dia do pagamento do próprio salário com o mínimo de antecedência. Essa política inviabilizou a programação pessoal e financeira dos trabalhadores e empurrou a categoria ao endividamento. De acordo com o INPC, a inflação acumulada entre novembro de 2014 e março de 2021 chega a 44,18%. Professores e funcionários de escola, nativa e aposentados perderam, portanto, quase metade do seu poder aquisitivo. Não conceder a inflação fere a previsão constitucional de irredutibilidade salarial, pois negar esse repasse possui o mesmo efeito prático da redução. No mesmo recorte temporal, o preço da cesta básica, calculado pelo DIESE, com base nos custos médios da capital, aumentou de 342,62 centavos para 636,96 centavos, o equivalente a 86%. Cabe lembrar que os alimentos têm um peso maior no orçamento daqueles que ganham menos. Portanto, se a inflação é mais elevada nesses itens, trabalhadores da educação entre os servidores mais mal remunerados do Estado perdem mais. Com a aprovação das reformas previdenciárias no país e no Estado, os aposentados que possuem os mesmos salários da folha de servidores passaram a pagar pesadas e abusivas contribuições que podem somar um salário inteiro perdido ao longo de um ano de descontos. Além do arroxo salarial sem procedentes, os educadores também amargaram um auxílio-refeição extremamente defasado, de 10,11 centavos. Neste item, até 2018, o Estado vinha realizando reajustes de acordo com o Índice Geral de Inflação. Nos 2 anos do governo Leite, no entanto, nem esta correção foi concedida. Em 2020, após travar uma dura greve para defender seus direitos e carreiras, os educadores gaúchos honraram o compromisso com os mais de 800 mil alunos que dependem da escola pública estadual, recuperando as aulas devidas e concluindo o ano letivo. Não obstante, seus salários foram cortados como forma de retaliação ao movimento grevista. Dados organizados pela DIESE demonstraram que as despesas com o pessoal do Estado em 2021 atingiram o menor comprometimento das receitas em 7 anos, ficando abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde 2015, a folha dos ativos da Secretaria da Educação encolheu nominalmente 21%, e a sua participação nos gastos de pessoal do Estado caiu de 33% para 22%, com redução de 24 mil servidores na ativa. Apesar de a LC 173, aprovada pelo Congresso, vetar reajustes, o texto não menciona a reposição salarial e já existem casos concretos de concessões desde sua promulgação. Por outro lado, caso o Estado efetive sua intenção de aderir ao regime de recuperação fiscal, a categoria será condenada a mais 9 anos sem qualquer reposição, o que imprime urgência ao pleito dessa moção. Cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas extras com a saúde e evidencia a importância da renda dos servidores para o sustento familiar em um período de crise e desemprego, bem como para fazer girar o comércio local e a economia dos municípios. Outro sim, esta é uma categoria que está trabalhando dobrado desde o início da pandemia, arriscando-se nas aulas presenciais e, quando no ensino remoto, utilizando equipamentos pessoais e pagando internet e luz com os próprios recursos para não deixarem desassistidos os estudantes que dependem da escola pública. Por fim, salientamos que a educação não pode ser considerada essencial apenas para forçar a abertura de escolas em meio à mais grave pandemia em mais de 100 anos. Se a categoria realizar uma atividade essencial, sua valorização salarial e profissional devem ser prioridades para o Rio Grande do Sul. Diante do exposto, após a aprovação
do soberano plenário, requer-se que seja encaminhado o presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini, pleiteando pela reposição das perdas salariais acumuladas pelos trabalhadores e trabalhadoras da Rede Estadual de Educação. Câmara Municipal de Vereadores da La Prata, 22 de julho de 2021. Antes de colocar a palavra à disposição, apenas retornando lá o em tempo, então eu vou fazer constar que caso não haja atendimento do requerimento, o Legislativo manifesta desinteresse no projeto por não atender às reivindicações apresentadas. A palavra está à disposição para quem quiser fazer uso sobre a moção de apoio ao magistério. Eu passo a presidência ao meu vice para me pronunciar sobre a moção. Colegas vereadores, servidores, pessoas que nos acompanham. Nós recebemos aqui essa moção que diz respeito ao magistério estadual, é isso, né? E, especialmente, eu queria me reportar a um item que ele é consequência da Lei Complementar 173 de 2020, que praticamente congelou todos os direitos e benefícios dos servidores. Eu, particularmente, entendo que isso está sendo feito de maneira equivocada e de maneira injusta, e que está sendo feito não de acordo com aquilo que a lei efetivamente diz ou quis dizer. Por exemplo, essa lei, quando ela fala em proibições, ela diz que é proibido, ela veta reajustes. Mas reposição é diferente de reajuste. Por exemplo, vamos falar da questão da trimestralidade, que tem aqui também. Nos anos que se passaram, era normal vir para essa casa o projeto de lei para os servidores, dizendo que X% era a reposição, eram as perdas, era aquilo que o servidor deixou de ganhar porque a inflação, o passar do tempo, retirou. Então, a lei previa a reposição. Isto não é aumento. E vinha um outro item separado, dando o reajuste. 1%, 2%, 0,5%, enfim. O que eu quero dizer? Que aqueles valores que os servidores deixaram de receber desde 28 de maio de 2020 até hoje, aquela reposição, eu não vejo que ela seja proibida. Eu não vejo que ela seja proibida. Porque isso não é reajuste. A lei está vetando os reajustes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas os governos estão aproveitando essa lei para dizer que não pode. Outra situação, por exemplo, é o caso das licenças prêmio. Quem completou o período aquisitivo antes da Lei Complementar 173 entrar em vigor, esse servidor
tem sim o direito de receber a licença. Por quê? Porque ele implementou aquele seu direito antes da proibição. Tanto é que tem decisões em várias esferas que dizem: se o servidor entrou um dia para dentro do prazo, depois de 28 de maio, aí ele não tem direito, mas se não entrou, ele tem. O que é proibido, na minha opinião, interpretando essa lei? É proibido instituir novas vantagens, novos benefícios. Por exemplo, o servidor não tem vale-refeição. Agora é proibido instituir. Concordo, agora é proibido. Porque é uma vantagem. É proibido conceder, aumentar, reajustar benefícios. O servidor não tem vale transporte, vamos fazer uma lei agora instituindo. Agora não pode. Mas isso é outra coisa. A lei é bem clara lá no artigo 5º, inciso 8º, ou 8º, inciso 5º, agora não sei qual que é a ordem, mas está na lei. Ele diz assim: que é proibido qualquer benefício, aumento, concessão, reajuste, exceto por determinação judicial, porque teve uma decisão do juiz, ou por determinação legal anterior à lei da pandemia. Ou por determinação legal anterior à lei da pandemia. Então, vamos lá. Por exemplo, um triênio. O triênio dos servidores, ele já está previsto há anos antes da pandemia. Então, por essa lei, ele não está proibido de ser pago. Assim como outras licenças que estejam previstas em lei antes de entrar em vigor a 173 de 2020, cujo a data de vigência iniciou em 28 de maio, de 2020. Então, eu penso que vários governos estão dando essa interpretação como forma de reduzir despesas. Então, é uma interpretação minha. Ninguém é obrigado a concordar com ela. Mas é uma interpretação minha depois de fazer a leitura da lei. Assim como a lei tem uma exceção para servidores da saúde e da assistência social. O ano passado, quando eu apresentei aqui, essa casa aprovou uma gratificação para os servidores da saúde que estavam na linha de frente do combate ao coronavírus, que veio um recurso federal. Disseram que essa gratificação não podia ser dada por causa dessa lei. Negativo. A lei excepciona os servidores da saúde que estejam na linha de frente. Para eles, essa lei não alcança. Ela não proíbe. Mas é mais fácil tu dizer não, né, e economizar, do que... Mas eu estou me reportando aqui a questão do Estado. Não é diferente. A questão do Estado é exatamente isso. Que, aliás, vamos ser francos aqui, né? Colocou em dia o salário dos servidores com o recurso que veio da verba federal. Isso todo mundo sabe, não precisa eu estar dizendo aqui. Né? Do contrário, não estaria em dia a folha de pagamento.
Enfim, eu apenas queria fazer essa observação, dizer que assino aqui a moção de apoio, né, às perdas salariais, porque, para mim, recuperação de perda não está proibido, né, por não se tratar de reajuste nem de benefício e concessão nova. Com a palavra, o vereador Gilson Cassol. Renovadas as saudações a todos. Com certeza, concordando nas suas colocações, mas infelizmente, né, como professores, como servidores e todos os mais, né, que acreditaram nas falsas promessas do nosso, vou dizer nosso, porque estamos incluídos ao Estado, mas o meu voto ele não teve. Então, infelizmente, está aí um exemplo descarado e falta de vergonha, né? Onde falou que era muito fácil, era só fluxo de caixa e tirar a bunda da cadeira. Então, está aí mais uma vez o exemplo desta política, onde, infelizmente, esperamos, né, que todos agora, no ano seguinte, façam realmente uma avaliação, e tirem suas conclusões na escolha do próximo governador. Então, é triste, né? Mais uma vez, onde estoura a corda, né, sempre na ponta mais fraca. Infelizmente, uma grande classe de servidores e funcionalismo estadual acabou vendo agora, né, que foram falsas promessas de um bonitão lá que achou, né, que o discurso dele, né, convenceu, e infelizmente convenceu. Mas a mim não, porque eu acho que ter os pés no chão e ver que realmente acredito que o nosso ex-governador não estava lá e não estava fazendo as coisas de má vontade. Como ele mesmo falou, né? Que ele não acordava e dizia que não queria fazer as coisas por não fazer, não querer, realmente porque não tinha condições. Então, com certeza, sempre apoiando, sim, né, os educadores, os professores, rede estadual, rede municipal. Eu sempre friso isso, sempre falei. Mesmo que todos nós desejamos para os nossos filhos os melhores professores, nós não sonhamos que nossos filhos sejam um professor. Então é uma coisa um pouco hipócrita, né? Queremos o melhor para nossos filhos, mas não desejamos e não incentivamos que eles sejam um professor. Às vezes por essa situação que a gente está aqui, né, tendo que fazer uma moção de apoio, porque realmente nos últimos 16 anos, o pouco que acompanhava, agora acompanho por muito mais tempo, né, do meu tempo, acompanho a política. Antes era a minha política familiar, política trabalhista, e agora uma política pública. Então eu vejo que por 16 anos, vamos falar em 16 ou mais, que não é valorizado o professor. Entendeu? Então eu acredito sim que toda moção, toda movimentação que a gente faz para tentar buscar um pouco a valorização dessa classe é bem válida. Um pouco que a nossa parte soma pouco e diferencia ou faz pouca diferença lá no final, que vai continuar sendo uma escolha dele, né? Como eu percebo desde o início do mandato dele, eu não vi uma notícia sequer onde ele reduziu os seus luxos, né, e as suas regalias dentro do palácio. Então está aí mais um exemplo onde pimenta nos olhos dos outros é colírio. Então eu acho que temos que fazer sim, como eu tenho projetos também para Nova Prata, que tenhamos sim que fazer uma redução do gasto de dinheiro público. E não que sobre sempre lá para o trabalhador, o professor, o cara que está, o enfermeiro, o médico, o atendente do posto de saúde, e realmente é o cara que está lá na ponta, né, absorvendo toda a situação, e no final é ele que está perdendo suas gratificações e seus reconhecimentos. Com certeza, mais do que nunca, apoiando e assinando a favor dessa moção. Obrigado. Cláudio Dila com a palavra. Bom, colegas vereadores, colegas professoras, não vejo nenhum professor aqui, tem? Não, né? Tá bem. Assino essa moção
com a mesma convicção que o presidente manifestou. Até porque, durante um bom tempo, também ocupei sala de aula e também participei de mobilizações, na tentativa de resgatar o valor, a importância, não só em palavras, que a classe do magistério tem. Educação, papel da família e da sociedade. Ensino é o papel da escola. Suplementarmente, educação. Mas o que a gente vive, meus caros mestres, é uma época em que se joga na creche, na escola, a responsabilidade pelos filhos. Não é assim, não pode ser assim. Como alguém já disse, e eu não me lembro agora para dizer para vocês quem foi, mas não fui eu só achei interessante. Estamos vivendo uma era em que se colocam os velhos nos asilos, as crianças, dependendo da faixa etária, nas escolas, nas creches, nos jardins de infância, etc., e se leva os cachorros passear. Acho que convém, e um dia desses, até estou pensando numa tese. Qual é a sociedade do amanhã? Qual? Mas eu estou mais ou menos, cara, presidente, quase que propondo uma previsão daquilo que vai ser. Mas, mestras, que não sejam posições políticas dessa natureza que tirem o ânimo. Eu sei que falar é mais fácil. Em 1979, era governador Amaral de Souza, Nova Prata aderiu e fez uma greve absoluta, não sei se vocês lembram. Nenhuma escola funcionou. A pressão foi tão grande que cedeu. No governo de Jair Soares, também. Nós depois tivemos uma greve de quase 90 dias no governo seguinte, que não deu em nada. E 1996, se a memória não estiver me traindo, começou a tirada de tapete com o governador Antônio Brito. Tá? Houve uma mudança significativa nas licenças-prêmio e nas aposentadorias, e por aí vai. E depois veio até o mestre Eduardo Leite, que cria esse cenário. Mas bom é não esquecermos que o governador não é ele sozinho. E os nossos deputados? Temos que olhar, temos que ver. Muitas vezes ocorrem nesse âmbito, tanto estadual quanto federal, intrincados encaminhamentos com resultados suspeitos. Estamos na era da sacanagem no que diz respeito à informação e, para resumir, nem tudo que reluz é ouro. Então, minhas mestras, transmitam aos demais colegas, confesso para vocês que me sinto professor, estou aposentado, por isso eu sei, como professor, nunca saí da SEC, e eu sei o que custa isso. Vamos avante, contem conosco. Vereador Jandir Gassi. Quero dar minhas saudações à mesa diretora, aos funcionários dessa casa, meus colegas vereadores, a minha colega Roseli,
a nossa suplente do PSD, Marcos Polizello, que está presente hoje aí, as professoras, que eu já quero dizer aqui que sou a favor dessa moção de apoio, de primeira, e aos que nos escutam de casa, que eu acho que hoje deve estar melhor o som, né, presidente? Espero que sim. Senão Né? eu ia cobrar de O novo. pessoal que está assistindo pode escrever aí se está melhor ou não. Pode escrever bastante, tem que ter espaço aí. Pode cobrar. É. Então, assim, ó, quero dizer também que tem um professor aqui, se antes, tem o professor Dias aí, aposentado, de cara, está ensinando muita gente, além do que ele já ensinou, crianças pequenas também bastante. Mas, professores, eu acho que para mim, a saúde, a educação e a segurança está em primeiro lugar sempre. Tudo que precisar de mim, eu acho dos outros colegas, aí todo mundo vai estar pegando junto. Esta coisa aí do nosso governador, iludiu, que nem diz o Cassol, iludiu mesmo, mas não com o meu voto também. Tá? Levou o funcionalismo público todo para o lado dele. Mentiu bastante, isso eu tenho absoluta certeza. Só que chegou o ponto que não podemos só cobrar dele. Cadê os nossos deputados também? Estão tudo com ele hoje, que eu vejo, né? Pega um projeto, passa, é aprovado. Eu acho que temos que dar um jeito de cobrar deles também. Porque as regalias de ninguém deles caiu. Pode ter certeza que não caiu. Eu acho que só aumentou ainda mais. Então está na hora de cobrar mais. Por causa dessa lei aí que vai até dia 31 de dezembro, se não tem como ganhar aumento, mas tem, você vai ver, tem. A partir do ano que vem tem como cobrar, porque eu tenho certeza que o ano que vem não vai ter lei nenhuma, vai estar tudo aberto, pode ter certeza disso. Tá? Porque uma que é ano eleitoral, você pode ter certeza que isso aí ninguém vai trancar mais nada. O Covid não vai estar mais aí, se Deus quiser. Tá? Então está na hora de todo mundo pegar junto e começar a cobrar. Cobrar principalmente dos deputados, que eu acho que lá, que é onde é o começo, que nem é aqui, é na Câmara de Vereadores. Espero assim também, que aqui na nossa cidade não aconteça que nem o Estado, né? De bastante promessa que fizeram, estou vendo pouca coisa sendo agida, né? Espero, já demos um tempo e vamos indo. Mas espero que não aconteça que nem o Estado. Tá? Muito obrigado. Com a palavra o vereador Claudio Miro Koprovski. Boa noite a todos, em especial aos professores. Como já todos meus colegas se manifestaram, sabemos realmente da importância dessa moção, da injustiça que está ocorrendo com a classe, principalmente os professores e, enfim, funcionários públicos. De modo especial, quero falar dos professores, a importância, que todo mundo sabe a importância de um professor na sala de aula, a importância de um professor na formação, até dos principais cargos políticos do nosso país, todos eles passam por um professor, só que depois parece que, quando atinge seus objetivos, esquecem quem realmente fez eles crescer na vida, e todos nós também, não só eles. Sabemos dos desafios que um professor tem hoje em sala de aula, que há anos atrás, tempo que eu comecei no primário, e provavelmente todos nós aqui nas séries iniciais, a varinha ainda não funcionava, mas uns bons gritos e puxão de orelha funcionava. Hoje nem os pais conseguem fazer isso. Imagina os professores o que não passam numa sala de aula. Com 20 a 30 crianças, alunos lá. E com salário defasado, e tu tem que encontrar motivação, vontade para estar todo dia ou toda noite lá. E o exemplo claro está na quantidade hoje de formandos, professores, buscando magistérios, enfim, pedagogias ou nessa área, cada vez menos. Por quê? Porque é muito mais simples, mais fácil tu trabalhar numa empresa, numa metalúrgica, que vai ganhar praticamente a mesma coisa, sem se incomodar, sem nada, sem levar uma prova para casa para corrigir, ou se preocupar em elaborar um trabalho para ir na sala de aula e mostrar, apresentar para as crianças, enfim,
jovens e adolescentes. Então, claro que somos todos a favor da moção de apoio. Falando também da questão de governo, de deputados, tanto estaduais como federais, senadores, juízes, é um absurdo, e eu já falei isso inúmeras vezes, o alto salário que ganham, e não só isso, mas todo o penduricalho que eles têm atrás, de assessores e de favores que eles têm, como auxílio isso, auxílio aquilo, carro, combustível, tem médicos, tem dentistas, enfim, para eles e para toda a família. Então, é isso que o nosso país tem que mudar. Para quê? Para favorecer realmente quem ensina, quem bota a mão na massa, quem faz o país crescer com educação. Não quero só me referir simplesmente aos professores, que a gente sabe da importância que tem, mas de todos os servidores que realmente botam a mão na massa. Não simplesmente só os engravatados que estão lá ganhando salários polpudos, altíssimos, e cada vez com mais privilégios. E é o que eu defendo também, que o dinheiro tem que vir de forma diferente para os municípios. Tem que parar com esse negócio de tem que correr para deputados, mandar dinheiro para prefeituras. E dizer que eu consegui. Conseguiu nada, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, eu consegui dinheiro para Nova Prata. Eu mandei dinheiro para... Mas quem mandou? O dinheiro é nosso, somos nós que trabalhamos, nós que geramos impostos. Cortar a metade dessa gente, cortar mais da metade de assessores, aí vamos ver como vai sobrar dinheiro para todo mundo e viver com salários dignos, inclusive vocês, que é muito merecido. Okay, muito obrigado, senhores. Quero cumprimentar a todas novamente e eu quero dizer que eu sou super a favor e que eu apoio sim os professores. E eu não sou só a favor dessa moção de apoio, como eu vou pegar uma cópia que eu estarei indo conversar com amigos, deputados e secretários e vou levar esse pedido pessoalmente a eles. E colocando a minha vontade, que é a vontade de vocês junto. Que eu acho que realmente o que nós temos de mais importante, que eu penso, eu acho a importância do professor, porque a gente começa ali. E tudo que é feito depois é sempre com professores. Então, eu acho que realmente nós temos que reivindicar e vocês podem estar contando comigo. Que estou junto com vocês. Muito obrigada. Não há mais nenhum vereador inscrito. Em votação, a moção de apoio. Aprovado. Temos aqui uma requisição de diárias. Tem mais uma, verdade. Emenda impositiva número 124, 2020, da vereadora Roseli Albuquerque para a PAI, altera objeto por solicitação da entidade através de ofício, para incluir ao objetivo a aquisição de impressora multifunção, além da aquisição de veículo. Então, esse pedido ele é na esteira daqueles que mudam o objeto, né? Aprovado ainda nas emendas impositivas. Com a palavra, a vereadora Roseli. Oi. Quero saudar a todos novamente, só para explicar isso que eu conversei com a diretora da PAI. Nós fizemos, das emendas impositivas, nós, vereadores da legislação passada, passamos um valor cada vereador, porque faltava para a compra de um veículo. O deputado Darley deu R$38 mil e foi comprado um veículo para a PAI. E faltou
valores. Faltou um valor para que se comprasse, porque com R$38 mil não dava para comprar o automóvel, então. Então, todos os vereadores que contribuíram, foi colocado, e deste valor sobrou R$4.800 foi. E aí a diretora da PAI me ligou, que do valor que eu doei era um dos mais altos, e daí, pensando em foi retirado desse, da sobra do automóvel, então, deu para comprar também, vai dar para comprar essa copiadora, é por isso que foi mudado a rúbrica do pedido. Obrigada. Requisição de diárias. O vereador Cláudio, o senhor estava inscrito? É para a tribuna? Tá. Aprovado. Requisição de diárias. Nós temos aqui do vereador Clécio Zamin, no gabinete do deputado Eric Lins, no diretório do partido DEM. Foi a data 23/7, né, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Para uso da tribuna, vereador Cláudio Dilda. Bom, meus caros mestres, eu não poderia me furtar, sendo fiel às origens, de me manifestar em relação ao Dia do Colono, ontem. É uma data que é anualmente festejada, embora nem sempre ela esteja eivada do reconhecimento da importância desse trabalhador. Por que me refiro à fidelidade às origens? Simples. Em 1 minuto, justifico. Meus ancestrais, e aí significa dizer meu avô e meu bisavô e meu avô, chegaram ao Brasil no dia 8 de novembro de 1894. Depois da quarentena no Rio de Janeiro, para Santos, de Santos para Rio Grande, e num barco menor de Rio Grande para Porto Alegre. Daí, num barco menor, subiram o Caí até onde foi possível. E depois, na base da abertura do caminho com foice, facão, etc., chegaram a Veranópolis. Pois bem, o que eles eram e por que vieram? Na Itália eram contadini, ou seja, agricultores sem terra. Trabalhavam nas terras da nobreza italiana, duques, etc., a meia ou ao terço, segundo a expressão típica desse meio de produção. Evidentemente, assim como eles, muitos vieram daquela Itália por causa daquelas condições que se constituíram historicamente em função de guerras, que viviam assim, com uma profusão, e buscaram, sonharam com aquilo que todos vocês conhecem, né? Vieram em busca da cucanha, melhores condições de vida. Pois, passados da imigração italiana, 1875, para cá, passado esse século e pouco, ainda temos aqueles que, como os primeiros, continuam sendo os colonos, responsáveis pela produção, a agricultura familiar, de uma parte significativa daqueles produtos que são o alimento do dia a dia. Não são os produtos do agronegócio. São bem diferentes.
Nesse sentido, então, quero cumprimentar a todos aqueles que, apesar de tudo, estão na terra, continuam produzindo e que Nova Prata, já um projeto de lei aprovado, e agora, em março, abril, o da criação de um Centro Municipal de Capacitação Rural, visa, então, dar um impulso para que o trabalho na agricultura se qualifique. E eles tenham, os agricultores tenham, com suas famílias, melhores condições de vida. E, evidentemente, no mesmo dia, o dia do caminhoneiro, essa turma toda que corta o Brasil em todos os sentidos, transportando. Eu gostaria até que o Brasil tivesse o dia do maquinista, por exemplo. Só que as nossas estradas de ferro, lamentavelmente, para um país gigante, sequer tem a importância que deveria ter e que em outros países, até de menor espaço geográfico, tem. Ou o dia do marinheiro, do piloto de barco, de navio, a navegação de cabotagem, que o Brasil já teve ela bem expressiva, né? Lloyd brasileiro era o nome. Hoje, ela está bastante reduzida, tendo nos caminhoneiros que carregam a maior parte da produção, do ponto de origem da produção até os pontos de encaminhamento. Então, fazer esse registro, e também hoje é dia 26, é 26, né? Depois de amanhã, agricultor. Há uma, sem dúvida, simbiose entre o colono e a agricultura. É uma questão mais semântica do que de identificação, de segregação. Então, queria me manifestar nesses termos e deixar aí, quem sabe, uma mensagem para os nossos colonos, para os nossos agricultores, que ainda nem tudo está perdido. E que eles têm, sim, nas mãos, e acredito que mais na vontade, a capacidade de alterar o que precisa ser alterado, onde o cenário conduza para solidariedade, cooperação ao invés de competição e justiça social. Tribuna, vereador Edilson. Renovadas as saudações a todos. Alguns professores chegaram depois aí. Sintam-se também saudados. Só uma colocação que, infelizmente, a colega Cláudio Miro, né, temos que, aqui mais um exemplo, de uma emenda parlamentar que chegou ao município, onde tivemos hoje no gabinete do prefeito, eu e meu colega Gilmar Lovisão, uma emenda do Maurício Zedrick, deputado federal, onde destinou ao município 300 mil reais. E no momento de pandemia, né, 300 mil reais para a saúde, onde optamos para colocar e empenho desse dinheiro nos postos de saúde do município. Então, todos eles, desde o Clivate, Rio Branco, todos eles, não vou aqui nomear todos, né? Então, infelizmente, né, temos aqui uma relação, um apontamento bem especificado, uma prestação de contas como nós gostamos,
onde está aqui especificado que foi gasto até com um carrinho de limpeza. Entendeu? Então, valor a valor foi colocado para nós, e nesse intuito que a gente pediu, né, Gilmar, que fosse prestada feita essa prestação de contas. Então, até que não se mude, né, que não tenhamos a mudança da forma de fazer política, onde que realmente o município teria, através de sua gestão, ter seu dinheiro através da arrecadação de todos os contribuintes munícipes que contribuem com seu alvará, IPTUs e todos os impostos que são recolhidos e passados aos caixas do município. Infelizmente, até que não tenhamos e não conseguimos, eu não vi até hoje, né, espero sim, né, que tenhamos essa política administrativa dentro do município, onde o município possa fazer suas obras, atender à saúde, atender à iluminação, à segurança, através do dinheiro que é oriundo de todo contribuinte, substituição até de cadeira de médico, compra de aparelho de raio-x, a dentista. Então, vemos que realmente, Claudimiro, temos um longo trabalho, um longo caminho. Como teve um projeto de redução de cadeiras de vereadores, né, de redução de salário do vereador. Então, acho também, daqui a pouco, podemos nós aqui aprovar, né, um projeto para redução de cadeiras. Quem sabe, a questão do salário podemos protelar um pouquinho, mas a questão da redução de cadeiras. Talvez todos que estão aqui sempre fazem uma boa representação do município com todos os deputados, em todas as esferas dentro da necessidade. Então, eu vejo que talvez é o exemplo, né, que a gente começa nessa casa. A aprovação de redução de 2 cadeiras. Uma redução estou por cima aqui, eu acho uns R$7.000, né? A redução que poderíamos fazer, uma economia que poderíamos fazer. E, com certeza, com isso, cobrando dos nossos deputados, que realmente seja reduzido também os deputados estaduais. E isso, né, um efeito dominó, quem sabe, está aí numa promessa, né, de uma nova política. Não falo aqui municipal, mas estadual, e estadual não teve o exemplo de uma péssima política, mas em nível nacional, né, o nosso presidente aí está mesmo sendo apedrejado, está só para quem não quiser ver que ele está fazendo uma ótima política, começando com uma boa política, cortando, né, deixando de sustentar classes, né, que se grudavam no dinheiro público, no dinheiro federal. Então, acho que quando corta já essas despesas com emissoras, TVs que faziam e fazem o falso noticiário, então acho que estamos aí sim que tem condições de fazer uma nova política, e começamos por Nova Prata, mas infelizmente até então, está aqui, amanhã acho que o meu colega vai estar numa rádio, né, radioativa, então poderá falar mais sobre esses 300 mil aqui, que todos os postos de saúde do nosso município estão atendidos com melhorias. Muito obrigado, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Vereador Gilmar Luvison. Muito boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, servidoras da casa, plateia amiga. Hoje, nossos professores, representantes dos professores, sintam-se aqui acolhidos. Esta casa já mostrou isso. E tem meu respeito. Não se faz homens, mulheres, pessoas de futuro sem educação. Colega Dilson, já estamos acertados, já que mencionaste, já só vou levar até a radioativa amanhã. Uma homenagem aos agricultores, colonos, motoristas,
já prestado pelo colega Cláudio, faço minha homenagem em forma de agradecimento. Eu acho que quase todos os nossos ancestrais aí que chegaram tiveram agricultura como primeiro fato, como primeira situação de sustentar suas famílias. E caminhoneiros também, o meu respeito. Já fiz parte dessa vida, 12 anos de estrada. Ainda tiro umas lasquinhas, porque eu acho uma vida muito respeitosa. Embora muitos achem que não é tanto assim, mas é bastante. Presidente, quanto à questão das rodovias, eu não participei do debate aí, não estava inscrito, mas eu gostaria de dar minha contribuição. Colega vereadora, falo em nome de vocês, porque vocês são as informações já passadas, e a gente está chegando nessa casa agora, neste ano. Conheço a situação por ter participado já da audiência pública aqui, mas a minha contribuição é que parte da comunidade, nas ruas, a gente vê a palavra estadualizar, andar de volta. E o que se vê bem aqui não é bem assim. Eu acho correto a situação, não sermos atendidos dentro desse programa, dentro de 5 a 7 anos, concordo plenamente que fique como está. Mas o que tem de bom, são 120 páginas, acredito isso, desse plano, que não é estadualização, ela seria estadualizada para ser entregue a uma concessionária, faríamos parte de um cenário muito maravilhoso. Porém, basta que se cumpra a data que nós estamos pedindo que ela seja apreciada novamente, a nossa solicitação como ela nos foi apresentada no começo. Acredito muito por ser um investimento financiado pelo BNDES. Então, cada cronograma será obedecido. Mas vamos lutar que seja dentro de 5 a 7 anos, senão realmente é uma opinião minha, e eu acho que é uma questão de informação e entender que não está se devolvendo para o Estado, o Estado entregará uma iniciativa privada. Mas que seja respeitado que a gente está pedindo aqui. Se tiver audiência pública, ela vai continuar sendo insistida nos primeiros anos, a questão de obras. Senão, estamos bem amparados, o DENIT acaba cuidando da nossa rodovia, muito bem, está fazendo esse trabalho maravilhoso, que antes estávamos abandonados com isto, mas é uma simples informação que eu vejo que o pessoal não aderiu muito à informação. Não estamos devolvendo ao Estado com essa participação, e sim concessionários que pagaríamos pedágio, usando os benefícios ou não. Muito obrigado, e tomara que a gente tenha sucesso, tanto num lado ou num outro. O vereador Cláudio Miro. Renovadas saudações a todos. O que me faz trazer à tribuna, o que me traz aqui na tribuna é um ofício que nós recebemos do IPRAM, assinado pela presidente do IPRAM e assinado pelo secretário de Finanças, sobre a questão das contas do IPRAM, que o município, ao longo dos anos, vem pagando, e dessa forma não está tendo recursos próprios para investimento. Então, eu acho importante que seja lido, porque muitas vezes fica na pasta, a gente acaba não lendo e a sociedade também não fica sabendo. E, para mim, isso aqui está bem esclarecedor, por isso que eu achei importante fazer essa leitura. Memorando interno número 54, 2021. A Secretaria Municipal de Finanças, em conjunto com o IPRAM, Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Nova Prata,
vem através deste explanar dados referentes a pagamentos realizados pelo Poder Executivo ao Instituto. Em 1990, o município deixava de contribuir ao Regime Geral de Previdência, INSS, passando a compor um fundo próprio, com reservas financeiras, de onde sairiam os recursos para custear os servidores aposentados e pensionistas do município de Nova Prata. Surge assim o IPRAM. O fundo é composto por contribuição dos servidores, um percentual sobre seu salário, descontado em folha de pagamento, e por contribuição do empregador, no caso o município, chamada contribuição patronal. Atualmente, os percentuais correspondentes a 14% sobre o salário descontado do servidor, mais 14% a ser pago como contribuição patronal, no caso, a prefeitura. Os índices aplicáveis de contribuição, bem como o tempo necessário de contribuição, precisam buscar o equilíbrio entre receita e despesas desse fundo, buscando garantir a existência de recursos para atender aos direitos dos aposentados no decorrer dos anos. O recolhimento de alíquotas insuficientes ou a contribuição por períodos de tempo insuficiente acarretam na possível falta de recursos no fundo para que se consiga cumprir seus compromissos futuros. Os cálculos e estudos que determinam os índices a serem aplicados é chamado cálculo atuarial. O cálculo atuarial é realizado anualmente e considera inúmeros aspectos, tais como número de servidores que contribuem, número de aposentados e pensionistas, expectativa de vida, alíquotas de contribuição, saldo existente no fundo, dentre outros. Ocorre que, quando o IPRAM foi criado, as leis municipais da época previam alíquotas de contribuição, tanto dos servidores quanto dos municípios, insuficientes para que pudessem honrar seus compromissos futuros. Durante esse período, como os valores recolhidos ao IPRAM não foram suficientes para o equilíbrio fiscal, criou-se um déficit atuarial, ou seja, a necessidade de o município pagar ao IPRAM o valor que deveria ter sido recolhido desde a sua implementação. O último cálculo atuarial realizado em 2020 demonstra que as contribuições de 28%, 14% do servidor e 14% do patronal, feitas atualmente, são suficientes para manter o equilíbrio com as obrigações ora assumidas. Porém, o valor pendente em atraso é de aproximadamente 86 milhões. Esse valor já foi maior e vem sendo pago pelo município ao IPRAM há alguns anos, oscilando entre 3,5 e 5,5 milhões de reais por ano, e com previsão de quitação até o ano 2050, conforme chancelado pelo Ministério da Previdência. Uma conta antiga que precisa ser paga, mas que diminui exatamente nas proporções de seu valor as possibilidades de investimentos da municipalidade. Com o passar dos anos, o número de aposentados vem crescendo, numa proporção maior do que a proporção das contribuições dos contribuintes ativos. Isso faz com que, em breve, deva-se adotar novas medidas que incrementem os recursos ao fundo, sem que, para isso, comprometa ainda mais os recursos do município. Informamos que, apesar das dificuldades, a administração municipal vem trabalhando para criar alternativas que permitam à sociedade pratense voltar a receber investimentos públicos, com recursos próprios, por meio de mecanismos de controle das contas públicas e ajustes fiscais. Assina Celui, presidente do IPRAM, e o Anderson, secretário municipal de Finanças. Então, na verdade, é o que nós já havíamos debatido, discutido, mas está bem esclarecedor aqui, e também para a sociedade está bem esclarecedor. Infelizmente, isso enxuga os cofres do município ao longo de muitos anos, infelizmente. É a tal das... No início, vamos criar e está tudo bonitinho, mas depois vem as consequências. E aqui está uma prova do mau uso, da má administração bem do passado. Aproveitando, parabenizar os colonos, guerreiros, e aos motoristas também, que enfrentam os altos custos do transporte, né, combustíveis, enfim. E os colonos também, que são realmente, eu sempre digo que são os investidores que mais arriscam, porque dependem do preço e dependem da natureza, sem nenhuma garantia. Boa noite a todos e boa semana. Nada mais havendo a votar, declaro encerrada a sessão.